Alô, alô, saudosistas de plantão, tudo bem? Vocês se lembram do programa chamado Clube da Criança? Pois é, o programa fez muito sucesso na década de 80 e início dos anos 90 e nós hoje vamos relembrar esse momento mágico da televisão brasileira. Você não se lembra do Clube da Criança? Você sente saudade do Clube da Criança? Não interessa, vem com a gente que você vai ficar sabendo de tudo. Pela janela do meu quarto, ouço a buzina. E aí, pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papel Mágico. Eu sou Aaron Avelino. Hoje, o programa de domingo. O programa de domingo era o nome de um programa da Rede Manchete também, né? Tem tudo a ver com o Clube da Criança que a gente vai falar. Hoje, nós resolvemos fazer um programa especial, um dossiê, sobre um dos shows de maior repercussão da década de 80 e 90. O Clube da Criança. Mas antes da gente falar sobre o Clube da Criança, já vai deixando o seu joinha, já vai curtindo, já vai compartilhando essa bagaça aqui, enfim, faz tudo isso. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais pra gente bater outros papinhos espertos por ali. Então vamos lá, meu povo. Quem viveu ali a década de 80 e início dos anos 90, com certeza deve se lembrar de um programa que passava na TV Manchete chamado Clube da Criança. O Clube da Criança, gente, pra quem não é dessa época, foi tipo assim, o pai de todos os programas infantis da época. Assim, de todos não, de todos os programas infantis comandados por apresentadoras, né? Porque a gente tinha também o Domingo no Parque do Silvio Santos, já tinha tido outros programas infantis, Balão Mágico na Globo, mas eu tô falando daquele estilo, programa de auditório comandado por apresentadoras. Quem deu o pontapé inicial, com certeza, foi o Clube da Criança. O Clube da Criança foi um programa criado pelo Maurício Sherman, que na época era diretor artístico da Rede Manchete, e foi comandado por ninguém menos, ninguém mais do que Xuxa Meneghel. Na época, o Maurício convidou a Xuxa quando ela foi na Rede Manchete para divulgar a revista Playboy. Ela foi participar de uma entrevista no programa do Ziraldo. Ela tinha acabado de pousar para a revista Playboy e o Maurício Sherman olhou e falou: gostei dessa garota, ó, eu acho que tem tudo a ver. Aí ele convidou a Xuxa para ser apresentadora. Na época, a Xuxa falou: filho, tá pensando o quê, né? Eu tô aqui, ó, peladona na revista. Não tem nada a ver fazer um programa infantil. Ele insistiu até que a loirinha topou. Apesar de que ele tinha uma segunda alternativa. Tipo, se a Xuxa não aceitasse, o Maurício Sherman estava pensando em convidar a Monique Evans para apresentar o programa, que também era uma modelo de muito sucesso na época. Já pensou, gente, a Monique Evans hoje, rainha dos baixinhos? Será que combina? Será que orna? Não sei. Mas a Xuxa acabou aceitando o convite. No início ela fez um contrato pequeno, depois o contrato foi aumentando e eis que estreia o programa Clube da Criança. No início o programa era assim meio pobrinho, né? O cenário, tudo muito improvisado, digamos assim. A Xuxa ainda usava aquele microfone de fio que se enrolava com as crianças. Aliás, ela apresentava o programa sozinha, então ela tinha que ali lidar com as crianças, que era aquela loucura. Talvez daí tenha surgido essa lenda de que ela beliscava as crianças e tal. Mas a própria Xuxa já disse que não. O problema é que ela lidava assim, cara a cara com as crianças e de igual para igual. Tipo, uma vez ela disse que uma menina pisou no pé dela com a bota, ela foi lá e pisou no pé da menina de volta. Então assim, ela era tão criança quanto, né, as crianças que estavam ali. O Clube da Criança, apresentado por Xuxa, corresponde à primeira fase do programa e foi de 1983 até 1986, quando a apresentadora aí já estava fazendo bastante sucesso, o programa tinha bastante audiência, acabou sendo convidada para ir substituir o Balão Mágico lá na Rede Globo. Então, Xuxa acabou se mudando para a Globo e o Clube da Criança acabou e foi substituído por um outro programa comandado por Lucinha Liz e Cláudio Tovar, chamado Lupulipim Clapá Topô. Em 87, o programa acaba voltando, dessa vez comandado por uma dupla. Um menino chamado Ferrugem e uma loirinha chamada Angélica. Angélica já estava trabalhando na emissora, ela tinha substituído Simoni num programa chamado Nave da Fantasia, que era o infantil que passava de manhã, e acabou sendo convidada para assumir a nova fase do Clube da Criança junto com Ferrugem, que era um garoto que fazia muito sucesso na publicidade na época. Acontece que esse moço Ferrugem, ele ficou pouco tempo, acabou saindo e a Angélica virou a apresentadora oficial e única do Clube da Criança. Esse período de 1987 a 1993, na minha opinião, foi assim um período de ouro do Clube da Criança, digamos assim. Foi a época que o programa fez mais sucesso. Angélica acabou criando ali as suas assistências de palco, né? As Angeliquettes que depois viraram Angels. Não, primeiro eram as Clubettes, depois Angeliquettes e depois Angel. Desse grupinho, que é como se fossem assim, as paquitas da Angélica, surgiram meninas que depois se tornariam estrelas, como Camila Pitanga, Giovanna Antonelli,
Todas trabalharam como assistente de palco da Angélica ainda na Rede Manchete, no Clube da Criança. Essa fase do Clube da Criança também fez muito sucesso graças aos desenhos, digamos assim, né? Aos programas de super-herói japoneses que estrearam lá na época. Então nós tínhamos ali tanto Metal Hero, como o Jaspion, quanto o Super Sentai, Changeman, Flashman e outros da mesma espécie. Graças e impulsionado por esses programas japoneses, o Clube da Criança virou uma febre, virou um estouro e lançou inclusive a carreira musical da Angélica. Quem não se lembra, por exemplo, desse disco, né, que fez um grande sucesso com a música Voo de Táxi e catapultou a Angélica assim pro mundo das super celebridades no Brasil. Gente, esse disco vendeu assim igual água e com ele a Angélica se tornou cantora. Olha que louco. E não bastou isso aqui não, gente. Ela lançou vários discos na época da Manchete. Esse aqui também foi da época e ela arrasou, né? Então 88, 89, só dava Angélica na Rede Manchete. Eu digo que esse período da Angélica foi a era de ouro do Clube da Criança, porque o programa chegou a dar 16 pontos de audiência. Isso na Rede Manchete, que era uma emissora pequenininha, e batia de frente com o programa da Mara Maravilha no SBT, que era uma emissora bem maior, com mais recursos e mais alcance. Então, é um feito pra gente levar em consideração. O sucesso de Angélica à frente do Clube da Criança foi tão estrondoso que ela recebeu vários convites para participar de filmes, principalmente com os Trapalhões, e ela chegou a estrelar várias das produções dos artistas da Rede Globo. Então ela se tornou também atriz nessa época. E acabou ganhando um segundo programa chamado Milkshake, que também é assunto para outro vídeo. A lua de mel de Angélica com a Rede Manchete vai até 1993, quando a emissora já estava meio capenga, meio mal das pernas e tal, e já não tinha tanto recurso para investir no programa da Loirinha. Então o que ela fez? Troca a Rede Manchete pelo SBT. Com a saída de Angélica, o Clube da Criança entra no hiato novamente, a emissora passa a exibir programas reprisados, até que quem assume o comando da atração é a atriz Mila Christie. Aí o Clube da Criança passou a ter um visual de circo, gente. A Mila entrava vestida assim de animadora de circo, tipo mágico, uma coisa assim, e fazia ali o seu programinha no picadeiro. A audiência não tava lá grande coisa, meio assim cambaleante e tal, mas Mila chegou a lançar um disco chamado Fazendo a Festa nesse período. Mas eu acho que também ninguém mais assistia ao Clube da Criança, o povo tava assim cagando e andando pro programa. Mila ficou à frente do Clube da Criança por um ano, de 93 até 94. Quando ela saiu, a Rede Manchete começou a procurar outra apresentadora, né? Porque eles queriam repetir aquele sucesso que eles tinham feito com a Xuxa e com a Angélica. A escolhida da vez foi uma menina de 16 anos chamada Paty Nogueira, que acabou recebendo o apelido de Paty Beijo. A Paty Nogueira, ela estava nos estúdios da revista Manchete fazendo foto. A Rede Manchete era ligada à editora Block, então eles tinham várias revistas. Essa menina estava fazendo um ensaio para a revista Manchete e assim como aconteceu com a Xuxa, ela acabou sendo convidada para apresentar o programa. Nós temos aí a quarta fase do Clube da Criança, que foi a fase com a Paty Nogueira. A audiência nessa época, gente, chegou a subir novamente, o programa voltou a fazer muito sucesso. Graças a quem? Graças aos japoneses. Os japoneses, mais uma vez, salvando a Rede Manchete. Porque foi sob o comando de Paty Beijo que a Rede Manchete exibiu, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. E o sucesso foi estrondoso. Inclusive, na época, a Paty lançou uma boneca, uma imitação de Barbie, e chegou a vender, assim, milhares de unidades, porque ela acabou fazendo um sucesso pegando carona nos Cavaleiros do Zodíaco. Pegando carona nos Cavaleiros ficou meio esquisito, mas vocês entenderam. A Paty também ficou à frente do programa durante um ano, de 94 até 95. Aí nós vamos para a quinta e última fase do Clube da Criança. Como a emissora já não tinha tantos recursos e já estava quase fechando as portas, eles optaram por fazer um programa sem auditório. Então era só a menina Debbie, uma espécie de Maísa da época, sabe? Que era uma garotinha que fazia muito sucesso. Então nessa fase o programa consistia na menina Debbie, lá sentada, apresentando desenhos e conversando com o fantoche. Era só isso e o programa só durava meia hora por dia, só tinha meia hora de duração. Essa quinta fase do Clube da Criança foi de 97 até 98. Em 98 a Rede Manchete já estava totalmente detonada e eles acabaram decidindo por extinguir o programa. Então em 98 acabou-se o Clube da Criança e ele não voltou mais, mesmo porque logo em seguida a emissora fechou as portas. A Debbie, essa menininha que foi lançada lá no Clube da Criança, ela acabou se transferindo para a Rede Globo também, onde ela chegou a trabalhar com a Xuxa, com os Trapalhões e mais tarde, se não me engano, ela chegou a trabalhar com a Angélica também por lá. Sem dúvida nenhuma, gente, o Clube da Criança foi um programa marcante na vida de todo mundo que teve infância na década, que viveu a infância da década de 80 e 90. E essa foi nossa homenagem a esse programa icônico. Vou fazer, eu acho que outros especiais sobre outros programas da década de 80 e 90, ok?
Então é isso. Gostou do programa? Gostou do nosso dossiê sobre o Clube da Criança? Você se lembra do programa? O que você achava dele? Você gostava? Comente aqui embaixo, participe, dê sugestões de que programa que você gostaria que eu rememorasse aqui também, né? Alguma coisa que marcou sua infância, que você queira saber, só deixar as sugestões aqui embaixo, que eu vou gravar um vídeo sobre o que você pediu, ok? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá joinha. Não esquece, né, das redes sociais, aquela coisinha toda. Dá joia, compartilha, espalhe esse vídeo pelas redes sociais, volte mais vezes, porque aqui você é sempre muito bem-vindo, porque afinal de contas esse vídeo é pra vocês. Eu volto em breve com mais informações, com resenhas de livro, com fofoca, ou seja lá o que Deus quiser que dê na telha, tá bom? Beijinho, gente. Até a próxima. Fui!